O programa Magnavita está novamente na Europa. Nós estamos no Cassino do Estoril, em Portugal. E hoje iremos ter um programa especial para apresentar a inauguração da mais moderna sala de espetáculos de toda a Europa, o Salão Preto e Prata. Uma sala com mais de 1000 lugares, com um palco extremamente privilegiado e que será brindada nessa festa, nessa noite, que reúne convidados especiais para o cassino com a cobertura exclusiva do programa Magnavita. O Salão Preto e Prata tem 1.100 metros quadrados, um foyer voltado ao jardim do cassino com 300 metros quadrados. E a nova sala passou a dispor de uma lotação de 1000 lugares. O palco é um dos espaços mais beneficiados, tendo ficado com uma área de 510 metros quadrados, uma boca de cena de 24 metros, que permite ter uma dimensão da grandiosidade desse espetáculo. Espetáculo que iremos mostrar com exclusividade a partir de hoje para o Brasil, nesse programa especial, gravado diretamente de Portugal. Programa Magnavita, em Portugal, no Cassino Estoril, para todo o Brasil, pela rede CNT de televisão. Programa Magnavita para todo o Brasil, pela CNT, em Portugal, conversando mais uma vez com Mário de Assis Ferreira. Trata-se do presidente, do administrador maior do Cassino do Estoril. E hoje um momento muito especial. Eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Mário meses atrás, mostrando o que seria as previsões daquela que seria a maior sala de espetáculos da Europa. E hoje, efetivamente, mostramos que a palavra se cumpre e que nesse interregno o tempo dá razão a toda uma coerência de discurso. E estamos mostrando ao Brasil a inauguração da maior e melhor sala de espetáculos da Europa. Eu diria uma das melhores do mundo. E, sobretudo, aquele pensamento do Assis Ferreira da responsabilidade social de uma empresa, de um cassino, de uma empresa sobretudo, de divertimento, com relação à comunidade, com relação às pessoas. Eu falo isso porque o espetáculo O Tempo, e nesse programa especial vocês irão saber por quê, é realmente um espetáculo marcante.
Mário, conversamos meses atrás, tudo era um projeto em andamento, as coisas chegavam à reta final e hoje a decolagem desse grande jumbo, desse grande avião em destino ao sucesso. A satisfação pessoal do administrador de poder ver em um curto espaço de tempo o sonho se transformar em realidade. Bom, Cláudio, a satisfação é sempre grande quando se conclui uma obra, mas a insatisfação acaba por sobrelevar o prazer dessa vitória quando se pensa naquilo que ainda falta fazer. E uma das constantes deste mandato que tenho exercido nos últimos 14 anos, ao leme quer do Casino Estoril, quer do Casino da Póvoa, quer da Associação Portuguesa de Casinos, aponta-me para que nunca se pode considerar atingida uma meta sem que novos desafios acabem por se perfilar no horizonte. O que, aliás, faz parte deste tipo de atividade. Nós desenvolvemos num âmbito de atividade que existe uma constante adequação tecnológica, uma constante mutação em termos de espaços, de layouts, muitas vezes utilizando concepções cenográficas. E até em termos conceituais, a alteração permanente e a mutação é um pressuposto essencial para quem quer continuar a oferecer um tipo de política de marketing que não se compadeça apenas com o jogo frio, puro e duro, porque esse é aquele que também é oferecido pelos casinos cibernéticos que estão espalhados pela internet. Se nós, casinos que temos responsabilidades a cumprir em todas as áreas, quer de natureza económica, quer de natureza de emprego, quer de natureza social, não nos compenetrarmos que só através desta conceptualização de casinos, não como salas de jogos com serviços anexos, mas como centros polivalentes de lazer, de animação, de divulgação cultural e de espetáculo, onde o jogo aparece também, mas como uma mera componente lúdica, como que um hobby de prolongamento e como mais uma alternativa de lazer a quem nos visita, então nós estaríamos condenados ao fracasso e estaríamos condenados a encolhermos-nos e a debruçarmos-nos apenas por aqueles que sempre virão um casino, quer ele seja bom, quer ele seja mau, quer ele seja pequeno, quer ele seja grande, quer ele ofereça qualidade ou não. Felizmente, são muito poucos aqueles que pertencem ao universo, que são cerca de 3% daqueles que jogam, que são os chamados viciados de jogo. Para esses é indiferente o tipo de casino que existe. Ou não do cassino. Qualquer botequim com uma mesa e um baralho de cartas serve para satisfazer um vício. Agora, para quem entende o jogo e para quem entende todas as atividades que devem sobrepor-se ao jogo, a noção integrada que nós procuramos ter, então realmente um casino, um projeto, é uma responsabilidade que nunca acaba, porque hoje mesmo ela se vai reiniciar noutra área. Hoje estamos a inaugurar provavelmente a sala mais sofisticada em termos tecnológicos da Europa e uma das mais sofisticadas do mundo. Daqui a 3 semanas estamos a abrir uma nova sala de jogos tradicionais com 3.500 metros quadrados, que será provavelmente uma das mais deslumbrantes salas de qualquer casino europeu. Mário, eu tenho me batido muito nessa defesa da questão do jogo como instrumento para o turismo brasileiro, um instrumento importante para o turismo brasileiro e até, eu digo corajosamente, impulsionada a defesa do modelo português, que é um modelo que acompanho desde 1980 e eu sei da interrelação direta do modelo português com a atividade profissional do turismo. E dentro desse raciocínio, eu estou mostrando hoje a inauguração do melhor, maior e eu diria mais importante equipamento que Portugal passa a dispor na área de espetáculos. Eu só queria dar um exemplo e pedir que você complementasse esse meu raciocínio. Se os Rolling Stones, se a Madonna ou o Michael Jackson, por exemplo, quisessem fazer um show aqui, os equipamentos existentes precisariam ser adaptados, acrescentados, ou bastariam o que você já tem nessa sala, que estamos mostrando agora as cenas, para, por exemplo, ter um show do Rolling Stone? Não, ainda sobrariam alguns equipamentos. Devo-lhe dizer que, curiosamente, a nossa aparelhagem, que é uma aparelhagem de surround, tem 100 mil watts de potência, o que é ligeiramente mais do que o equipamento de concertos ao ar livre que artistas como os Rolling Stones, a Madonna e o próprio Elton John utilizam em grandes concertos em estádios. E posso-lhe responder ainda de uma forma muito mais concreta. No próximo dia 15 de setembro, por exemplo, vamos ter aqui o Elton John.
E o Elton John recebeu a nossa ficha técnica e só manifestou a sua surpresa por ser possível encontrar numa sala de espetáculos na Europa tudo o que nós temos aqui à disposição dele e à disposição da qualidade do espetáculo. Isso é fruto de muita pesquisa. Você pegou um grupo de trabalho, correu o mundo, foi inclusive a Las Vegas, para levantar dados que concebesse a finalização desse projeto. Eu queria que você compartilhasse com os nossos telespectadores. Bom, quando esta sala teve o seu início de obras, e já foi há ano e meio, era evidente que todo um conjunto de soluções de natureza técnica estavam claramente pré-definidas. Sobretudo há áreas que, ou melhor, há determinadas áreas tecnológicas em que um ano, não correspondendo à obsolescência, pode corresponder a uma certa desatualização. Essa é a razão porque há cerca de um ano atrás eu resolvi com toda esta equipe técnica fazer uma viagem de trabalho a visitar quer a Europa, quer vários países da Europa, quer os Estados Unidos, e em que visitámos no mínimo aí umas 30 grandes salas de espetáculos e vimos provavelmente os melhores espetáculos de exibição em qualquer parte do mundo. Foi exatamente inspirados naquilo que vimos, na tecnologia ali utilizada e até, digamos, em alguma conceptualização que, com as adaptações adequadas, transportámos para este novo show tempo, pelo menos a linguagem surrealista e a expressão plástica de toda a cenografia utilizada e do guarda-roupa utilizado, e que nos serviu de referência, obviamente, como um padrão de qualidade que nós queríamos implementar e que conseguimos, de facto, executar aqui nesta sala, no Salão Preto e Prata. Eu iniciei essa entrevista falando da coragem e, sobretudo, da responsabilidade social que você defende à frente de uma empresa que tem essa importância como empresa número 1 para o turismo português. Levar as pessoas a refletirem, transmudar um processo que foi um processo gradativo de evolução, até mesmo na reflexão, como, por exemplo, com Pessoa, um espetáculo sobre Fernando Pessoa, levado em cartaz aqui na Sala Antiga. E hoje, numa mudança de milênio, numa mudança de pensamento, até posicionamento da humanidade, ter a coragem de fazer um espetáculo que, sem abrir mão de tecnologia e dos recursos generosos que essa sala oferece, levar as pessoas a refletirem e a pensarem. Essa missão empresarial em levar a pessoa a sair, a pensar sobre a própria existência do homem e, sobretudo, num espetáculo que tem a assinatura do Júlio César, que eu reputo ser esse a obra-prima, até agora, da sua existência, como diretor. Cláudio, a postura que nos levou a adotar chamemos-lhe, este passo, que é um passo de ruptura com todas as concepções de espetáculo existentes até hoje em Portugal e até vigentes em qualquer palco da Europa, passa pela assunção de um compromisso que eu firmei para comigo próprio e perante a comunidade cultural portuguesa, que era de que o novo milénio ia representar um ano de profunda renovação em que o Casino Estoril iria reassumir a posição que em 1990 assumiu, ao trazer toda uma conceptualização de animação e de entertainment que deixou, de certo modo, estupefactos os portugueses, porque representaram fatores de total surpresa. É no âmbito desse novo passo, desse novo degrau conceptual, que nós, e falando agora já no campo da cultura que não do espetáculo, por exemplo, nos lançámos na edição de uma revista chamada Egoísta, que, em termos de impacto de imagem e em termos de conteúdo, quer formal, quer substantivo... a fazer esse exercício da reflexão. Exatamente. É uma revista que a comunidade intelectual considera como a obra mais conseguida até hoje em toda a história da editorial portuguesa. Ao fazermos este espetáculo,
considerámos que este espetáculo devia estar para os outros espetáculos anteriores como essa revista egoísta está para o resto da imprensa portuguesa. Ser um salto, um vanguardismo, um exercício de coragem, a demonstração de que para fazer um espetáculo que leva praticamente 100 artistas em cena, não é necessário abrir cortinas, nem fechar cortinas, nem mudar cenários, nem pôr cenários. Porque com a imaginação adequada a criar um tema suficientemente envolvente para que todas as mutações se façam aos olhos do público e tudo se processe de acordo com um padrão estético absolutamente impecável e profundamente impactante e deslumbrante, e com um fio temático que, apesar de ter uma ligação surrealista, não deixe de fazer permanentemente referências, que eu diria quase figurativas, em relação a acontecimentos que marcaram, sobretudo no século passado, a nossa memória e a memória coletiva. Eu estou convencido que conseguimos demonstrar, não apenas em Portugal, mas até para a Europa, que espetáculo de casino não tem que significar necessariamente qualquer acessão redutora ou superficial. É possível fazer num casino espetáculos com uma dimensão em termos formais e com um sentido em termos de conteúdo que faça com que as pessoas, depois de o verem e de se deslumbrarem com a luz, com a cor, com a tecnologia, com o bailado, com a música, vão para casa e reflitam sobre ele e depois sintam no dia seguinte necessidade de voltar para tentarem extrair mais ilações daquilo que provavelmente uma só leitura do espetáculo não consegue fazer extrair. Eu gostaria que você falasse sobre esse momento das relações Brasil-Portugal e o papel que a Estoril Sol poderia ter neste momento especial, principalmente porque a Estoril, aqui em Portugal, já exerce a outra ponte, o outro lado da ponte, que é ser um grande palco para os eventos brasileiros. Nós tivemos a oportunidade privilegiada de registrar, e até em grande conversa com o Fafá de Belém,
a história e, sobretudo, o seu empenho de trazer esse pedaço de Portugal, de Alimar, para Portugal. E nesse momento em que Portugal realiza 7 bilhões de dólares de investimentos, empresas portuguesas elegem o Brasil como principal porto de investimento, são 7 bilhões de dólares de investimento, e o que é mais importante, Portugal se posiciona como o maior parceiro comercial do Brasil, e o Brasil, por outro lado, o maior cenário para investimentos externos às empresas portuguesas. Nesse conceito, a empresa número 1 do turismo de Portugal, o Cassino do Estoril, tendo um panorama de modificações e de abertura muito grande no cenário brasileiro, que inclusive vai privilegiar o jogo, não está mais do que habilitada para levar essa substância, essa reflexão que mostra que o jogo pode ser e é, sem dúvida, a grande alavanca da indústria do turismo para o cenário brasileiro? Cláudio, houve um embaixador do Brasil em Portugal, e não muito distante, que me disse há uns anos atrás que o Casino Estoril tinha feito mais pela divulgação da cultura brasileira e da música brasileira e dos artistas brasileiros em Portugal do que a própria embaixada. Eu devo dizer que, tirando as novelas, as telenovelas da TV Globo, que obviamente tem uma divulgação em Portugal maciça, o Casino Estoril e todo o conjunto de eventos que aqui temos permanentemente desenvolvido tem dado um privilégio, de resto, mais do que merecido e justificado, às artes, à cultura, à música, à literatura, enfim, a todas as formas de expressão cultural brasileira. E isso dá-me até a legitimidade para lhe dizer, com aquilo mesmo que eu tenho de experiência empresarial do Brasil, e foram 9 anos, não é tão pouco assim, que assim que a legislação sobre casinos for promulgada no Brasil, a Estoril Sol não deixará de se posicionar, e eu já fui recentemente ao Brasil, exatamente para tentar sensibilizar um conjunto de pessoas sobre as concepções e a estratégia que pensamos definir, e que, em última análise, passa por este exemplo vivo, que é o Casino Estoril, e que nada mais simples, para quem tenha que decidir, em termos de política brasileira, qual é o modelo conceitual de casino que lhe interessa, vir aqui ao Casino Estoril e sentir se realmente a obra que estamos a fazer é ou não aquela que teria que ser feita, em nome do turismo, em nome da cultura e em nome de um conjunto de objetivos sociais no Brasil. Se tivermos essa oportunidade, sentirmos-nos muito honrados e sentirmos-nos muito determinados em avançar com uma política integrada que terá sempre um cariz de promoção turística dominante e em que o jogo será um elemento acessório e meramente complementar. Mário, muito obrigado, realmente parabéns. Muito obrigado. Eu vou pedir nosso intervalo comercial e eu vou voltar conversando com o Júlio César. Ok. Mais uma palavrinha final sobre o Júlio, não? O Júlio é um grande idealizador. Ele consegue ter uma percepção de uma sensibilidade aguçada, não? Porque eu vou conversar com o Júlio. O Júlio tem uma imaginação prodigiosa, tem uma criatividade quase indomável e tem aquela percentagem de loucura que é indispensável em alguém que tem que criar coisas com conteúdos e desfechos não apenas inesperados, como visões oníricas de um mundo e de uma realidade que para nós pode parecer cinzenta e branca, mas para ele seguramente aparece colorida, policromada. E é essa capacidade de imaginação, para além da profunda dedicação e amor que ele tem dedicado ao Casino Estoril ao longo destes anos, que nos tem permitido fazer uma obra em termos de política de animação e de espetáculo de facto relevante. Em grande parte, e na maior parte, ela deve-se de facto ao gênio e à criatividade de pessoas como o Júlio César. Mário, muito obrigado. Intervalo comercial e eu volto conversando com o Júlio César depois do próximo bloco. Voltamos já direto de Portugal.
Nesse programa especial para todo o Brasil, mostrando a inauguração e a estreia da Salão Preto e Prata, que é a maior sala de espetáculos, a melhor sala de espetáculos da Europa, aqui no Cassino Estoril, de um show que já foi aclamado como o grande show, um show que marca a introdução nos cassinos de uma nova modalidade de espetáculo. Na realidade, um grande espetáculo que tem a assinatura desse artista, o Júlio César Antunes, que já conversou com o nosso programa na época que ainda estávamos em fase de montagem da própria sala, e hoje o nosso programa mostra com exclusividade para o mercado brasileiro a abertura e a inauguração dessa sala. Júlio, você como artista, como diretor, tendo sido responsável pela assinatura de grandes espetáculos no cassino, hoje vai mostrar ao público a sua obra-prima, aqueles que consideram uma grande obra-prima, um espetáculo em cima do tempo, em cima do conteúdo do tempo. Mas antes de mergulharmos na questão do tempo, nesse espetáculo queremos mostrar takes especiais e convidando os brasileiros para que venham até Portugal, até o Cassino do Estoril, para conhecer de perto esse grande momento das artes, principalmente na Península Ibérica. Eu queria que você falasse do privilégio de inaugurar uma sala como esse salão, que traz para a Europa o que existe de mais moderno no mundo. É de facto uma responsabilidade muito grande, sobretudo porque se trata do maior casino da Europa. Dotada que foi a sala de todos os requisitos técnicos, e falo técnicos ao nível de movimentos dos palcos, de movimento de luzes, através de robótica, de implantação de tudo o que mais sofisticado existe a níveis de fumos da teia do palco, fumos rasantes. Portanto, a todos os níveis de som, de luz, é de facto uma grande responsabilidade arriscarmos um novo conceito de espetáculos, que saia do tradicional espetáculo de casino, mas que leva às pessoas novas propostas estéticas que se prendem com reflexões, com emoções, mas também com alegrias que queremos da vida. E, no fundo, questionar o espectador sobre o que fazer com o tempo, o que fizemos com o tempo, que tempo temos, que tempo queremos viver, que emoções retiramos do tempo, que alegrias temos dentro do tempo. Afinal, que tempo tristezas temos no tempo? Que tristezas temos no tempo. No fundo, isso são reflexões que saem um conceito generalista dos espetáculos de casino, onde o cantor canta, a bailarina dança, o ilusionista faz ilusionismo e assim sucessivamente. E nós resolvemos, de facto, fazer um show que aborde os fenómenos da religiosidade e da fé, do aparecimento dos primeiros seres e da vida neste planeta. Arriscarmos-nos a temas tão complexos como a paz e a guerra, arriscarmos-nos depois a outros conceitos que são os da clonagem, e pôr tudo isto num palco de casino parece-me ser uma coisa altamente arriscada ao nível da administração do casino, que apostou nisso através do seu administrador principal, enfim, e para o pelouro do casino, que é o Dr. Mário Assis Ferreira. E ao mesmo tempo, através de uma equipa que, conhecendo-se muito bem, resolveu abalançar-se neste projeto. Eu queria mergulhar muito, porque esse espetáculo, pelas suas dimensões grandiosas, pela mobilização no palco de mais de 100 pessoas, uma equipe técnica de 35 pessoas, uma sala de espetáculos com 100 mil watts de potência, mas sobretudo a questão da emoção. Eu vi pessoas numa pré-estreia arrancando lágrimas, eu vi pessoas sendo motivadas e tocadas no coração, principalmente por momentos de singeleza do espetáculo. Eu queria mostrar isso e ter alguns takes do espetáculo, mas antes, Júlio, porque nós estamos falando para o Brasil e há um debate muito grande no Brasil sobre a entrada, a legalização ou não dos jogos, dos cassinos. E eu tenho mostrado sistematicamente, eu sou o único jornalista que sistematicamente tem mostrado o lado
positivo do jogo dentro do modelo que se adapta à realidade brasileira, que é o modelo português. Se não existisse uma empresa como a Estoril Sol, um cassino com uma gestão tão arrojada como essa, como você mesmo colocou, o maior cassino da Europa, Portugal poderia contar hoje com um equipamento turístico desta grandiosidade e com um show dessa grandiosidade que nasce para ficar mais de um ano em cartaz? Pois, não creio. Isto só é possível, de facto, porque se trata de uma empresa de grandes preocupações turísticas e que investe justamente no turismo e no turismo 5 estrelas, de grande qualidade. Ao ser um casino, não descura a componente lúdica e cultural que qualquer sala de espetáculos europeia deveria ter, e muitas vezes não tem. Penso que sem o Casino Estoril seria, penso eu, seu mecanismo impossível. De captação do jogo. Sim, se permite esses aportes, esses investimentos, Portugal não teria condições de ter uma sala como essa. Eu penso que no fundo as coisas estão interligadas. Dinheiro gera dinheiro, dinheiro gera cultura, dinheiro gera públicos, dinheiro gera acontecimentos. E no fundo o que estamos aqui a viver é um grande acontecimento cultural, penso eu. Eu gostaria de mostrar e de dar detalhes sobre essa sala, principalmente dar detalhes da grandiosidade da sua equipe. São 90 e poucos bailarinos no palco, uma equipe técnica de 35 pessoas. Eu gostaria que você compartilhasse o que você já fez na abertura, esse trabalho de equipe, esse trabalho de coesão e que se manifesta naquele que é, atenção telespectador, o mais grandioso espetáculo atualmente em cartaz no continente europeu. Efetivamente tenho uma vasta equipa, que os espetáculos nunca são de uma pessoa só, os espetáculos são, em última instância, dos públicos que a eles assistem. Tenho uma vasta equipa de músicos, de coreógrafos, de figurinistas, de aderecistas, de gente de guarda-roupa, de costureiras. Eu penso que a parte visível deste espetáculo, que são os bailarinos que se movem ali em cima daquele palco, por detrás deles está uma equipa que é tão ou mais importante do que aqueles que no final das coisas estão ali a dar a cara e a proporcionar emoções e alegrias. Vamos mergulhar agora no tempo, nesse grande espetáculo, nesse grandioso espetáculo que solta os olhos e que merece ser visto pelos brasileiros que compareçam a Portugal. Hoje, através do nosso programa, uma muito pequena amostra do que é o espetáculo. A primeira questão que eu lhe coloco, dizia, em termos de filosofia, que o homem universal é aquele que consegue cantar a sua aldeia. E você consegue cantar a sua aldeia e dar a marca do universalismo quando você traz traços do Alentejo, você é um alentejano, sim, para um espetáculo tão universal. Você concorda que o homem é universal efetivamente quando consegue cantar a sua aldeia? Eu penso que sim. Aliás, há muito de mim mergulhado na obra pessoana. Eu sou de há muito um estudioso e já fiz aqui no Casino um espetáculo sobre Fernando Pessoa. Os sinos da minha aldeia podem tocar no Casino Estoril. E penso que todo aquele que renegar as suas raízes e as suas origens estará condenado ao fracasso. Eu penso que o grande segredo dos simples é nunca esquecerem o berço onde nasceram e no fundo as suas raízes, os sinos da sua aldeia. Não só no canto, mas na presença da figura do personagem alentejano. Eu queria que você falasse sobre esse momento musical onde você tem os mineiros alentejanos iluminando a plateia. Eu penso que se houvesse um tempo português, esse tempo português seria alentejano. Eu penso que é no Alentejo que ainda se desfruta o tempo. É no Alentejo que ainda há calma suficiente para conversar com o tempo. É no Alentejo, e talvez por ser uma
uma zona deste país muito plana. Penso que é através da planície que os olhos se espraiam mais, que os olhos se derretem no horizonte. E tendo o Alentejo isso já é um grande manancial para um bom momento de ternura dentro de um espetáculo. Uma outra questão, Júlio, você como ator, você como diretor, autor, teve à sua disposição para esse espetáculo, além de grandes recursos, em termos de tecnologia, o que existe de mais moderno no show business do mundo. Uma sala como essa sala. E mesmo tendo 100 mil watts de potência, tendo recursos de computação fantásticos, tendo um ecrã, que no Brasil chama de telão, extraordinário. Ou seja, a tecnologia à disposição de forma generosa. Você consegue manter o foco no homem e consegue não perder o foco na questão humana. Como é que foi esse equilíbrio, aquela tentação do tecnológico versus a humanidade que você consegue dar no seu espetáculo? Eu defendo que a tecnologia está ao serviço do homem e não o homem ao serviço da tecnologia. Eu penso que por muitos recursos técnicos que o casino me dê, jamais utilizarei, penso, um ator virtual ou um bailarino virtual ou uma emoção que seja virtual. O que é virtual pode servir a emoção, se bem aplicada e se bem gerida. Agora, depende daquilo que queiramos pôr dentro da tecnologia. Há maneiras de a utilizar e penso que neste espetáculo eu poderia ter usado outros recursos, outras coisas, se fosse de facto para a tal filosofia de espetáculo de casino de que eu já abdiquei há muitos anos. Eu faço espetáculos para salas de espetáculos, para palcos grandiosos e jamais na minha cabeça me passará ceder à tentação de trair as minhas próprias convicções para ir ao encontro show tecnológico sem a humanidade. Sim. Agora, Júlio, uma questão também que eu quero colocar, baseado na grandiosidade dessa obra-prima, como o Mário Assis Ferreira falou, uma obra-prima de 3 elementos principais que fazem parte desse conjunto, encabeçando eles você. A questão da dureza da vida e principalmente em colocar no palco passagens como aquela que foi a grande bandeira da princesa Diana, que foi a questão das minas na África, a questão do próprio nazismo e, sobretudo, essa luta permanente entre o bem e o mal. Eu penso que este show vive de imagens e imagens que retemos, principalmente os homens e as mulheres da minha geração. Usar essas imagens, ou o clichê que será uma imagem dessas, e falo justamente na desminagem e numa imagem que existe da princesa Diana, eu penso que essa associação, se posta num palco, pode obrigar as pessoas a refletir. Os problemas da paz, se eu colocar a figura de Gandhi, as pessoas podem ser levadas a refletir sobre a paz, mas também sobre a guerra, se trato muito mal o Hitler aqui. Penso que é através destes pequenos clipes tão conhecidos da generalidade dos olhos dos espectadores da sua televisão e de tantas outras televisões, que podemos chegar a proporcionar no final do espetáculo um bom bocado de tempo bem passado dentro do espaço que é o Casino de Estoril. Responsabilidade de fazer um espetáculo onde a cortina só abre uma vez. Muito grande, não? É um desafio, sobretudo quando se movimentam quase 100 pessoas num palco. Todos sabemos que é da técnica teatral ou da técnica para-teatral correr cortina para engolir balé, que entretanto se está a vestir e que voltará depois vestido. Nós aqui optamos de facto
por soluções de substituição dentro da mesma cena, dentro do mesmo espaço cênico, substituição de que o espectador não se apercebe, mas se notar, e notou com certeza, há mudanças de roupa em cena à vista do público. Despem-se túnicas, vestem-se na geração do Happy Power, e refiro-me concretamente aos anos 60. Essa mudança é feita, essa transmutação é feita à vista do público. Foi um risco, mas eu sou um homem de riscos. Júlio, sua satisfação e principalmente compartilhando para o brasileiro, que vai demorar um pouco ainda de vir sentir a grandiosidade desse espetáculo, dessa sala e sobretudo desse trabalho que é realmente uma obra-prima. Eu tenho acompanhado os trabalhos dos espetáculos do Júlio, como o Dali, como o próprio Pessoa, o grande Boza, que foi aclamado pela crítica, o próprio jornal, o Diário ABC, em Madrid, quando o espetáculo foi levado para se apresentar em Madrid, considerou o Mozart como um grande espetáculo, rendendo os elogios à capacidade portuguesa de gerar espetáculos desse nível. A questão da sua emoção. Vamos despir agora da figura do diretor, da figura da pessoa que estava tensa com o telemóvel, com o celular. Agora falar da emoção do homem, em ver aquela ideia projetada, idealizada. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso, quando isso ainda era rascunhos, começava a se tomar corpo, meses atrás, quando estivemos gravando, ainda nessa sala, e hoje você vê as pessoas aplaudindo calorosamente o seu espetáculo. Qual é a emoção do alentejano nesse momento? É muito grande, como deve imaginar. Eu sou um homem de emoções, e é de facto muito gratificante, e hoje é um dia muito especial porque a minha mãe está aí, vem hoje ver o espetáculo. É um dia muito especial por isso. Tenho a minha família, tenho amigos próximos, e tive o cuidado de trazer da minha terra, lá do Alentejo, um grupo de 15 ou 20 pessoas que quiseram estar comigo neste dia que é muito especial para mim. Poderia de facto ter escolhido amigos meus da grande cidade, mas penso que é nestes momentos da grande emoção e os sinos da sua aldeia, em que os sinos da aldeia tocam mais, que é bom trazê-los, estar com eles e receber o calor da terra. Júlio, muito obrigado, parabéns. Reitero o convite ao nosso público de todo o Brasil, nosso programa em rede nacional. E para brindar, eu gostaria que você pensasse um presente para o nosso telespectador, um trechozinho, um pedaço do espetáculo que você acha que vai tocar. O espetáculo é difícil para um pai escolher entre vários filhos, mas qual o momento que você acha que nós poderíamos brindar para o Brasil? Talvez um pequeno texto que faz parte deste espetáculo e de uma canção deste espetáculo, e que diz o seguinte: o dono do tempo um dia quis saber que tempo tinha, do fundo do tempo vinha o quanto tempo teria. Muito obrigado. Muito obrigado.